Ellen G. White e os 144 mil. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ellen G. White disse que vão estar vivos na volta de Jesus somente os 144 mil. Ellen White disse que vão se salvar somente os 144 mil. Ellen White disse que viu os nomes dos 144 mil. Pois é, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Quando se fala dos 144 mil, nós temos alguns pontos de discórdias, né? Porque algumas pessoas elas já leram algo daquilo que a própria Ellen G. White diz e começam a fazer as suas interpretações. Mas é bom ressaltar que as minhas interpretações não são as interpretações da profetisa. Eu preciso compreender o que disse Ellen G. White sobre o assunto. E hoje eu quero trazer para você esse assunto aqui, que não é um assunto novo, mas também não é um assunto muito antigo. Veja, quando é que surge na pauta dos adventistas esse número, né, de 144 mil? Bem, logo após 22 de outubro de 1844, Ellen G. White ela tem a sua primeira visão. E nessa sua primeira visão, que foi só registrado no ano de 1846, ela então relatou, né, no ano de 1846, ela relatou essa visão que foi registrado do que ela teve após o desapontamento. Nessa sua primeira visão, ela contemplou algumas coisas. Ela conta que Jesus mostrou para ela alguns pontos nessa visão. Ponto 1, que ela diz, ela viu um grande caminho e nesse caminho ela viu ali o povo de Deus caminhando, viu alguns desistindo do caminho que estavam trilhando. Ela diz que viu também Jesus erguendo as mãos para alguns que estavam querendo desistir. Ela viu nessa visão Jesus entregando coroa de vitória para alguns. Tudo isso nessa sua primeira visão. Ela também vai relatar a experiência e que ela teve com relação aos 144 mil. Eu estou aqui com o livro Primeiros Escritos. E no livro Primeiros Escritos, já na página 15, ela já começa a relatar um pouco desse número, desse povo. Ela diz que em um certo momento, eles ouviram uma voz e algumas pessoas, né, ouviram a voz de Deus e era semelhante a muitas águas. Ela diz que os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou um terremoto. E ela diz mais aqui, os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Preste atenção. Então, de fato, ela viu um número de pessoas ali de 144 mil. Outra coisa que ela disse que viu, ela viu que eles estavam aqui. Estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa, diz ela, estava escrito Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios ficaram com raiva e começaram ali vir em direção a eles. Ela conta aqui que eles ergueram as mãos e os ímpios caíram ali ao chão. Foi então, nessa parte aqui eu já falei. Então, ela diz que de fato ela viu ali uma quantidade em número de 144 mil. Agora, é bom que fique bem claro que ela não está dizendo que ela viu ali somente os 144 mil. É como se ela estivesse fazendo um recorte. Ela viu ali um número de 144 mil. Beleza. Mas ela não está dizendo que eu vi somente os 144 mil. Outra coisa interessante aqui, isso na página 16 agora. Ela diz o seguinte, então a trombeta de prata de Jesus soou ao descer ele sobre a nuvem.
envolto em labareda de fogo, olhou para a sepultura dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e as mãos ao céu e exclamou: Despertai, 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 vós que estão dormindo no pó. Levantai-vos. Ela conta que houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram, os mortos saíram revestidos de imortalidade. Aí ela vai falar agora aqui dos 144 mil. Ela diz: os 144 mil clamaram aleluia quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. Ela diz mais: e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Então, de fato, ela diz que viu ali os 144 mil, diz que eles ficaram felizes. Ela diz que, tem outro detalhezinho aqui, que ela diz que Deus deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, os 144 mil ficaram em quadrado perfeito. Veja que ela viu também ali os 144 mil, ficaram assim num quadrado perfeito. Mas volto a frisar, ela não disse que eram somente os 144 mil que estariam vivos na volta de Jesus. É bom que fique bem claro isso. Um outro ponto aqui, na página agora 19, ela diz, olha isso, ela diz que teve um determinado momento que Jesus falou o seguinte: olha, somente os 144 mil vão entrar aqui agora nesse lugar. Aí ela diz o seguinte: esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado a falar a língua de Canaã, poderia então, olha isso, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Preste atenção agora, vi lá mesas de pedra em que estavam gravadas com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Então ela diz que ela viu ali em umas mesas gravadas, tá aqui ó, vi lá em mesas de pedra em que estavam gravadas com letras de ouro os nomes dos 144 mil. Então, de fato, ela viu o nome dos 144 mil. Mas ela nunca revelou, ela nunca disse quem seriam esses 144 mil. Ela também nunca disse que os 144 mil eram só esse grupo que estariam vivos quando Jesus retornasse à Terra. Neste livro aqui, 101 perguntas sobre Ellen G. White e seus escritos, tem a pergunta de número 50, que diz assim: quem serão os 144 mil? E alguém chega a dizer que estava em uma igreja, né? Não uma igreja adventista sétimo dia, mas uma outra igreja com o nome adventista, e alguém lá começou a abordar esse tema, com certeza ali abordando que os 144 mil eram literais e que somente esse grupo estariam vivos quando Jesus retornasse. E aqui nesse capítulo sobre essa pergunta, tem tem algo assim muito importante que alguém falou sobre a Ellen G. White, né? Ela diz assim, ó, ela também fez um comentário favorável sobre as palavras que eu usei no fim da carta. Tanto quanto eu saiba, ninguém conhece toda a verdade sobre esta questão e nem conhecerá até que estejamos do outro lado do Jordão. Ou seja, referente a esse assunto dos 144 mil, a irmã Ellen G. White não bateu o martelo. Ela não disse é isso e ponto final. O que ela disse é porque isso já na época dela já tinha muitos pontos, né, de discórdia. Aí ela vai e escreve para esse camarada, né, alguém que estava pregando ali sobre
os 144 mil, e ela chega a dizer que sobre isso nós não temos assim algo fechado. Só vamos ter realmente algo concretizado quando nós estivermos do outro lado, ou seja, na Canaã restaurada. Aí nós vamos saber quem são os 144 mil, vai ser revelado para nós os nomes, as pessoas, enfim. Mas não cabe a nós fazermos especulações. Aqui, quando eu estava lendo, deixa eu ver se eu encontro aqui para você. Tem uma citação dela aqui nesse livro, no Primeiros Escritos, né? Ela diz que logo lhe ouvimos de novo a delicada voz. Cadê? Eu acho que eu perdi aqui. Nós exclamamos aleluia, viu o fruto da vida, os que comem do fruto deste lugar. Rapaz, eu perdi aqui. Mas é quando ela diz que tinha vindo, ela encontrou ali uma grande multidão. Eu perdi aqui, não encontrei não. Mas o conteúdo do vídeo era para falar um pouco sobre os 144 mil. Agora, me conte aqui, o que você compreende sobre esse assunto? O que você já leu? Você concorda com o que o vídeo, a abordagem do vídeo aqui, ou você discorda? Se você tem alguma matéria, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Forte abraço para você, até o nosso próximo encontro. Maranata!